Fala pessoal, sejam muito bem-vindos para mais um Copy do Dia e hoje eu vou comentar um copy que está sendo destacado neste livro aqui do Victor Schwab, que é um livro que fala como você pode construir bons anúncios e dentro dele tem lá a seleção de 100 headlines, que é o que a gente cobriu aqui no Swiper. Você tem a série completa, eu estou deixando o link na área de recomendações ali que você pode ver cada uma das partes dessa série, onde tem lá as headlines selecionadas pelo Victor Schwab e como você pode aplicar em nichos diferentes, tá? Hoje a gente vai estudar este copy aqui, que é basicamente um produto aí para bolos, né? Eu nem sabia que existia esse produto, para ser sincero, mas basicamente é um negócio que você coloca no bolo e o bolo fica top, fica muito melhor do que sem ele. Mas a parte legal desse anúncio é que ele é disfarçado de conteúdo, de certa forma, né? Porque ele carrega aqui, a gente pode ver aqui na lateral, ele carrega uma receitinha. Então, isso aqui era inclusive uma recomendação que o David Ogilvy ele dava de você conseguir construir anúncios que eles são tão úteis para a pessoa que ela tenha uma percepção de que, sem sequer ela pagar, sem fazer nenhum esforço, ela já está recebendo algo de valor. Isso naturalmente aumenta a aceitação e a percepção de valor dela. Além de, claro, isso marcar a memória da pessoa, porque sempre que ela pensar em um bolo fofinho, ela vai lembrar dessa marca aqui, né? Então, isso é uma técnica interessante, é algo que hoje em dia é um pouco mais desafiador, porque as pessoas estão, obviamente, muito alertas, né, sobre o que é, o que não é anúncio, mas é uma técnica interessante para você tentar aplicar nos seus copies de como que você pode sugerir algo sem necessariamente parecer um anúncio. Por esse motivo, tem aqui o exercício também para vocês poderem treinar, tá? Depois vocês deem uma olhadinha aqui, porque tem um exercício que ele fala exatamente sobre isso. Como que você pode construir um copy que ele vai estar disfarçado de conteúdo e aí automaticamente as pessoas vão aceitá-lo muito mais do que um anúncio puramente dito. Bom, considerações feitas, vamos iniciar aqui a leitura, lembrando que aqui no Swiper você pode ligar ou desligar as dicas, né, se você preferir. É só você clicar aqui, que aí somem as diquinhas que eu deixo aqui para vocês. E outra coisa é que vocês podem ativar aqui o modo foco, tá? Esse modo foco ele vai nos ajudar a ler com menos distrações, tá? Então é isso, vou começar aqui a leitura e espero que vocês gostem. Deixe depois seus comentários aí para dizer o que vocês acharam desse copy. Bora lá, o copy ele abre com essa headline aqui. Novo melhorador de bolos garante muitos elogios. Que esposa maravilhosa. Minha mãe é a melhor cozinheira da cidade. Tão leve e delicioso. O segredo é o melhorador de bolos da Spry. É interessante a gente perceber aqui que, apesar disso ser um anúncio para um produto de bolo, né, ele bate em um desejo comum do público, que é receber elogios, né? Então, eles sabiam que, para a época, né, 1947, você ser uma pessoa prendada na cozinha era algo muito relevante. Então, você conseguir fazer um bolo saboroso, automaticamente te dava um status diferente, digamos assim. Então, a moeda de troca eram os elogios, né? Você fazia os bolos ali para receber bons elogios. Então a headline ela bate exatamente nesse principal desejo do público. Eles não estavam querendo fazer um bolo especificamente, né? Tipo, o anúncio ele não abre como fazer um bolo incrível, qualquer coisa do tipo, né? Ele abre com novo melhorador de bolos garante muitos elogios, que é no fundo o desejo da pessoa. E aí depois logo em seguida ele tem algumas provas sociais ali, com citações, né? Exemplos ali de pessoas falando coisas que o público quer ouvir, né? Que esposa maravilhosa, minha mãe é a melhor cozinheira da cidade, que é basicamente a sensação que a pessoa quer sentir caso ela consiga fazer um bolo gostoso. E aí em seguida a gente tem essa sub-headline. Mesmo que você nunca tenha feito um bolo, veja como é fácil. Misture num piscar de olhos. Só precisa de uma tigela para lavar, disse a tia Jenny. Aqui tem algumas coisas legais para destacar. A primeira coisa é esse trecho aqui, né? Mesmo que você nunca tenha feito um bolo, é uma maneira interessante de você fazer um copy inclusivo ali, ou seja, a pessoa sentir que mesmo que ela tenha pouca experiência ou que ela seja uma pessoa desajeitada, enfim, qualquer objeção que nascer na cabeça dela, você automaticamente já invalida essa objeção, porque você fala que o método é tão fácil que qualquer pessoa pode fazer, mesmo aqueles que nunca sequer fizeram um bolo, né? Tem uma questão aqui também legal de destacar, que é a parte da praticidade e velocidade, né? Misture num piscar de olhos e mais do que isso, né? Só precisa de uma tigela para lavar. Que eu tenho certeza que isso é algo que, quando você pensa ali na hora de fazer qualquer receita, você fica calculando, né?
a quantidade de louça que você vai ter para lavar, e muitas vezes isso é um fator decisivo para você falar, pô, vou fazer ou não isso aqui, porque se for um negócio que vai dar um trabalhão e vai ter um monte de louça para lavar depois, provavelmente você não vai fazer. Então é algo que eles destacam, que você só vai precisar de uma única tigela para lavar, não vai precisar gastar tempo depois com louça. E aí, por fim, tem um toque aqui que é o Disse a Tia Jenny, que é basicamente um personagem, pelo que eu entendi, mas que ele dá uma personificação, né? Aquela coisa de a receita da tia, a receita da avó. Então é um toque emocional interessante aqui na abertura do copy. Continuando a leitura, você vai arrasar com seus bolos. Se você ama bolos e elogios, preste atenção nessa novidade. O novo spray com melhorador de bolos chegou. É praticamente mágica para os bolos. O segredo da spray é uma forma prática e fácil de preparar sua massa, sem precisar bater por muito tempo ou sem fazer força, como antes, que deixava o braço dolorido. Esse pequeno trecho aqui, ele é interessante porque numa etapa de pesquisa de público, você vai às vezes pegar algumas objeções que fogem muito ali do óbvio ou do comum dentro do nicho ou da categoria que você está escrevendo. Nesse caso aqui, por exemplo, a gente está falando de um produto do nicho de alimentação, né, um nicho de culinária, e pessoalmente eu nem pensaria na questão do braço dolorido, né, como uma possível objeção. Então, de você ficar mexendo ali no bolso, vai ficar com o braço dolorido. Então, é interessante perceber que na pesquisa de público, provavelmente, eles mapearam que um dos principais pontos, né, de incômodo do público era a questão do braço dolorido. Então, tem essa adição aqui que ele destaca. Então, por mais que você talvez queira ir no óbvio, né, falar sobre adiciona muito sabor, ou então vai deixar o seu bolo durar por mais tempo, mas aqui tem algo que talvez seja muito relevante para o público-alvo, né? Então, vale destacar essa questão do braço dolorido. A massa fica pronta para ir ao forno 2/3 do tempo de mistura, e o melhor, todos os ingredientes vão para a mesma tigela, menos louça para lavar. Mais um benefício do produto sendo destacado aqui, né? Então você não vai perder tempo ali lavando louça depois. Bolos mais leves e super deliciosos. Com o método de uma tigela da Spry, até quem nunca fez um bolo consegue ter sucesso garantido. Essa frase aqui tem dois pontos legais de destacar, né? O primeiro é que eles dão um nome para o método. Provavelmente, se você for fazer um bolo de caneca, eles só vai precisar, óbvio, de uma caneca. Mas aqui, basicamente, eles criam, de certa forma, um mecanismo único, né? Falando que é o método de uma tigela da Spry. Então, isso é o equivalente, por exemplo, um slogan de um software que fala a instalação de 5 minutos, sabe? Então, todo software tem uma instalação, mas alguém deu o nome de a instalação de 5 minutos, e aí automaticamente você tem uma percepção muito diferente, né? Uma coisa única, né? Então, é específica aqui, método de uma tigela da Spry. E aí eles reforçam essa questão da inclusão, que até quem nunca fez um bolo consegue ter sucesso garantido. Então, novamente, né? Talvez numa etapa de pesquisa, na época as pessoas elas tinham receio de fazer bolo, porque, sei lá, dava trabalho, dava errado, custava dinheiro. Então eles tentam a todo momento incluir pessoas que nunca fizeram aquilo, para que de certa forma elas se sintam confiantes e percebam que elas serão capazes de fazer o bolo através daquele produto. Bolos tão leves quanto plumas, deliciosos, de textura fina e que ficam frescos por vários dias. Imagine a alegria quando seu marido disser que esposa incrível e as crianças falarem: Uau, mamãe, você é uma chefe de mão cheia. Lembre-se, o melhorador de bolos especial da Spry é o segredo. E você pode usar a Spry também nas suas receitas tradicionais de família. Aqui é interessante a gente destacar esse trecho, né? Imagine a alegria, que é um uso sutil ali de future pacing. Basicamente, a ideia é fazer, literalmente, que a pessoa imagine ela naquela situação, que é algo de desejo ali para o público-alvo, né? Então, imagine a alegria, né? Então, a pessoa ela começa a trabalhar aquelas imagens dentro da cabeça dela, vendo o marido elogiando, as crianças batendo palma e tudo mais. Então, é um uso bem inteligente aqui nesse trecho de future pacing, tá? Nenhum outro tipo de gordura vai te dar bolos tão maravilhosos como a Spry e seu famoso método de uma tigela. Confie na Spry ao assar ou fritar. Com a Spry, suas massas ficam leves e crocantes. Frite com a Spry sem fumaças ou cheiros desagradáveis. Tenham alimentos dourados e crocantes, tão leves que até as crianças vão adorar. A Spry é um produto 100% vegetal e versátil, que permanece fresco por muito tempo na despensa. Aqui, de certa forma, a gente vê
ali um segundo benefício, né? Talvez um benefício indireto, ou então algo que é relevante para o público-alvo saber, mas talvez não seja a espinha dorsal daquele produto. Talvez o foco seja a produção de bolos, mas eventualmente ele serve também para outra coisa. Então, naturalmente, você vai se deparar com produtos, com ofertas que elas resolvem mais de um problema, que é o caso aqui nesse produto chamado Spry, né? Apesar de ele ser focado em bolos, ele também serve para você poder fritar coisas, né? Provavelmente ele era uma gordura ou algo do tipo, né? Então ele serve também para isso. E aí eles fazem aqui a mesma técnica de destacar alguns benefícios, como o fato de você conseguir fritar sem fumaças e sem cheiros desagradáveis. E aí, continuando aqui a leitura, a Spry, seja em lata ou pote, traz a vantagem do melhorador de bolos e melhora todas as suas receitas. E aí, por fim, a gente chega ali onde eu comentei, né, que eles anexam uma receita para que a pessoa, assumindo, né, que a pessoa ela vai destacar aquele anúncio no jornal, na revista, ele vai guardar e toda vez que ele precisar rever aquela receita, ele vai lembrar do produto. Então é uma técnica interessante onde você faz uma associação de algo ordinário ou algo do dia a dia ali, e aí você conecta isso ao produto, e aí toda vez que a pessoa pensar naquele determinado assunto, automaticamente ela vai associar ao teu produto. Então não é algo talvez muito trivial de ser feito, mas é uma técnica que, quando bem aplicada, ela é muito poderosa. Afinal, se você conseguir de alguma forma criar um conteúdo ou algo útil para as pessoas e aí anexar o teu produto àquilo, vai ficar muito mais fácil das pessoas aceitarem aquilo, né? Afinal, ninguém aceita naturalmente um anúncio, ninguém acorda e fala, hoje eu vou ver um anúncio, mas aqui, como a gente vê no exemplo, é uma receita de bolo de chocolate, ou algo que a pessoa sempre vai querer fazer ali no final de tarde ou no domingo, e aí automaticamente ela vai revisitar aquele anúncio, e uma vez ela revisitando aquele anúncio, ela vai lembrar do produto, e aí ela vai comprar aquele produto. Então é uma técnica bem interessante, vale o exercício aí de pensar como que você pode fazer isso, de encaixar o seu produto, anexar o teu produto ali em coisas do dia a dia do teu público-alvo. Tá? Então, continuando a leitura aqui, bolo de chocolate da Glória, método fácil de uma tigela com melhorador de bolos da Spry. Aí ele tem aqui uma receita, né? Não vou ler essa receita, porque basicamente não tem copy especificamente, mas é uma receita mesmo. Se você quiser, inclusive, depois pegar e testar aí, fazer um bolinho de chocolate. Mas tem algo aqui interessante, que é esse trecho aqui, ó. Apenas uma tigela para lavar. Peneire a farinha, o açúcar, o fermento e o sal em uma tigela. Acrescente o Spry diretamente, sem a necessidade de bater o açúcar, aquele processo chato que você sempre odiava. Então aqui o que é legal de destacar? Apesar de ser uma receita, né? Então você poderia falar assim, tudo bem, a receita ela está anexada ao anúncio de fato, mas a pessoa pode recortar ali, só no caso lá na época, né, no jornal, ela poderia só recortar o trecho que interessa para ela e aí automaticamente vai perder a conexão com o produto. No entanto, tem dois pontos. Tudo aqui que ele sugere dentro da receita está anexado ao produto. Então, quando ele fala aqui uma xícara de Spry, ou seja, ele vai citando, né, o método fácil de uma tigela com melhorador de bolos da Spry, ou seja, ele está sempre falando da marca do produto. E aqui ele fala novamente do produto, mas ele fala sobre aquele processo chato que a pessoa, o público-alvo ali, sempre odeia ter que fazer, que é a parte de bater o açúcar, né? Então você não precisa passar por esse perrengue graças ao produto. Então é uma outra forma sutil ali de encaixar o produto como uma solução, algo muito bom e de destaque em relação aos concorrentes, porque ele resolve um perrengue comum na hora de fazer o bolo ali, que é bater o açúcar, né? Então, uma maneira bem inteligente aqui de como que você pode encaixar o teu produto de uma maneira sutil, né? Aqui em outros contextos, você, em uma pesquisa de público ali, perceber, putz, o que é talvez o ponto mais chato que o meu público-alvo tem que lidar ali, uma burocracia, ou então um processo lento, demorado, ou que seja custoso, e automaticamente você coloca o teu produto como uma solução, porque aí as pessoas vão perceber que, pô, se eu não tiver o produto, vai demorar, sei lá, 10 vezes mais, vai custar 10 vezes mais, mas automaticamente se eu uso esse produto, vai ser mais fácil, mais rápido, mais econômico, enfim, por aí vai. Né? E aí você vai encaixando de maneira sutis aqui dentro do teu copy, assim como eles fizeram nesse exemplo, né? E aí, por fim, é só literalmente a receita mesmo, só que aí você vai notar que ele sempre tem alguns pontos, né, que ele reforça aqui, ele repete o nome do produto para
grudar ali na cabeça da pessoa que está fazendo aquela receita. Então, basicamente é isso, é um copy bem curtinho, mas ele tem algumas técnicas interessantes, né? Se você quiser ler um outro copy dessa mesma marca, tem aqui, é só você clicar no nome do autor, e aí você pode ver este copy aqui, que é de quase 10 anos antes daquele que a gente acabou de ler, mas ele segue exatamente a mesma lógica, né? A headline dele aqui é: quem mais quer bolos mais leves na metade do tempo de mistura? Ou seja, né, ele está destacando ali como que você pode ter bolos mais leves, economizar tempo através do produto. Então ele segue basicamente a mesma estrutura, né? Vocês vão notar que ele tem uma headline com algumas citações ali, prova social, anexa também uma receita para, né, ter essa utilidade. Então é basicamente um formato que funcionou para eles e eles foram repetindo isso, e por isso que a gente está lendo ele quase 100 anos depois, né? Bom, então é basicamente isso. Deixa eu só voltar aqui para o copy que a gente leu, tá? Então, lembrando, né, que vocês podem ver o exercício aqui depois para colocar em prática isso aqui que a gente estudou. Vocês podem também ver a versão original, a tradução, podem imprimir também, tá? Então, estou sempre destacando aí as facilidades para você poder estudar o teu copy. Então, não tem desculpa para você dedicar aí pelo menos 30 minutos, 40 minutos para se tornar um copywriter melhor a cada dia. E o Swiper vai te ajudar nisso. Então, se você está vendo esse vídeo fora do Swiper, eu te convido, né, a se tornar um assinante, porque através de uma assinatura você vai ter acesso a todo o acervo e as atualizações futuras, que a gente publica sempre coisas novas todos os dias lá. Então é isso, espero que vocês tenham gostado dessa análise de copy. Foi uma análise bem curtinha aqui, mas tem algumas ideias legais aí para você aplicar no teu copy. Se você curtiu, tirou alguma ideia, gerou algum insight legal, não deixe de clicar aqui nos comentários, deixa lá que eu vou adorar ler. Eu sempre gosto de saber a opinião de vocês, se vocês concordam ou discordam com algo que eu falei aqui. Então sejam muito bem-vindos para compartilhar as percepções. É isso, a gente se vê no próximo copy do dia. Um forte abraço e até mais.